Atos 2. Eu vou começar ao contrário no capítulo, mas a ideia é a gente rever todo o capítulo e a gente vai rever através de novos olhos, né? Todo esse capítulo, entendendo que de fato a Bíblia está nos dizendo desse funcionamento pleno da igreja através do Espírito. Eu já vou arrumar um pouco o foco da maneira que você vê esse capítulo, ou se você já vê assim, amém. Mas o que nós vamos ler agora é o primeiro funcionamento da igreja do Senhor a partir do derramamento do Espírito, a partir do cumprimento daquilo que foi anunciado. Então ela é muito relevante, porque é a primeira citação de um movimento onde o Espírito ainda era completamente pleno na igreja. E eu gosto de pensar e ver dessa forma, da plenitude do Espírito que gera um movimento pleno. Porque o movimento sem o Espírito, irmãos, ele não anuncia uma verdade vindoura. Ele não consegue anunciar um complemento das Escrituras. Estão comigo? Amém? Então, aqui, no primeiro funcionamento da igreja, que se move através do Espírito, nós vemos algumas características, e eu não quero abordar só sobre as características, mas nós vamos olhar o funcionamento para entendermos o fundamento sobre o qual o Espírito foi colocado, sobre a organização de Deus para que o Espírito pudesse continuar fluindo no funcionamento da igreja. E a gente vai perceber pelas Escrituras como Ele preparou tudo para manter essa edificação do corpo plena e para manter esse funcionamento de maneira plena. Nós vamos entender que Ele preparou a maneira com que a igreja ela se move ainda hoje. Nós vamos entender aquilo que Cristo deixou como caminho para todos nós através do Espírito. Amém? Então vamos lá. Atos 2, versículo 42 e 47, que fala de como passaram a viver os convertidos, de qual realidade eles foram inseridos. E a partir daí, a gente vai analisar o fundamento pelo qual foi mantido esse funcionamento. Amém? A palavra diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O primeiro ponto que eu percebo aqui é que havia uma doutrina clara dos apóstolos, mas essa doutrina, ela funcionava entre outros funcionamentos, como comunhão e partir do pão. Amém? O que eu entendo aqui, que a doutrina era responsabilidade apostólica, mas a comunhão e o partir do pão era a responsabilidade de cada um. Então até a nossa comunhão é resultado de um agir do Espírito. Até o nosso partir do pão aqui é resultado de um agir do Espírito. Amém? Então vamos lá. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. A unanimidade era no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós vemos aqui, Atos 2 fala do derramamento do Espírito, e a gente vai ler o início. Esse derramamento do Espírito é que trouxe o funcionamento para a igreja. Então esse funcionamento ele passou a ser pleno por uma ação do Espírito. Isso não foi algo criado apenas pelos homens, mas foi liberado através do Espírito. E nesse funcionamento a paixão era tanta que a permanência neles no templo era diária.
Mas não havia só uma permanência no templo. Havia uma comunhão tão grande que eles se alegravam em partir de pão em casa. Então, eles não estavam só juntos no templo, eles estavam juntos na mesa. Eles tinham uma comunhão plena. Eles não sentavam só do lado de pessoas que nunca conheceram, mas havia um funcionamento do Espírito para que eles partissem o pão. E é impressionante porque quando eu olho para Jesus, no momento que ele fala de se dividir, de partir de pão, ele escolhe exatamente isso, ele escolhe uma mesa. E eu entendo aqui que tem coisas que é responsabilidade apostólica, mas tem coisas que é responsabilidade do agir de Deus em cada um. E o funcionamento foi tão pleno que a igreja, ela não necessitava de nenhum tipo de anúncio ou marketing para que os do Senhor fossem acrescentados. E além disso, eles tinham o favor de todo o povo ao redor. Por quê? Porque eles viam o que era proposto naquele ambiente. Aquele que tinha mais era capaz, ele dava tão importância ao que o Espírito fazia na sua vida, que ele era capaz de vender o seu terreno para que o outro que não tivesse nada recebesse. O que eu vejo aqui, quando o agir do Espírito foi pleno, isso trouxe uma mudança social aonde a igreja estava inserida. E isso foi no agir do Espírito. E isso foi debaixo de um fluir do Espírito. Então aquele que tinha uma necessidade, a necessidade não era correspondida apenas com uma oração. A necessidade não era correspondida apenas com uma intercessão. A necessidade era correspondida com dinheiro também, com bens também. Porque era tão pleno que Deus estava fazendo, que todo mundo estava desapegado daquilo que possuía, porque se apegaram a algo muito maior do que o que possuíam. Eles conseguiam enxergar toda a grandeza de Deus, porque o que foi derramado era muito claro, era muito fresco, era muito novo, mas isso alinhou um funcionamento que ainda não existia. Então, a igreja, para sofrer um alinhamento, ela precisa desse derramamento do Espírito, para que funcione, para que a igreja funcione enxergando o que Deus de fato continua fazendo. Mas esse era um fechamento de um ciclo, para que outro ciclo acontecesse. Foi um cumprimento do Espírito para ativar algo que continuaria, e não só ali, mas em toda a terra, que passaria de gerações e gerações até atingir a nossa geração nesses dias. Era algo que não ficaria preso apenas em um ambiente, não, mas que seria distribuído a povos através do Espírito, porque esse movimento é um movimento do Espírito. Ele proporciona um funcionamento pleno, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Sem um derramado Espírito, não temos um movimento pleno. Sem uma ativação do Espírito, não temos um movimento pleno. Por quê? Porque não vamos ter clareza daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E sem clareza não há vontade. E sem clareza não há desenvolvimento. Sem clareza não há perseverança. Porque essa passagem começa falando de perseverança. Por que eles perseveravam na doutrina e no partir do pão? Porque o agir do Espírito era tão grande nas suas vidas, que trazia a fé novamente no outro dia, que renovava a esperança no outro dia. Então eles perseveravam. E perseverar nem sempre é fácil, porque se você buscar perseverar somente em carne, somente através do teu eu, você não vai conseguir. Você precisa ser cheio do Espírito Santo também para perseverar. Você precisa dessa ativação para acreditar que Ele ainda pode fazer de novo, e que Ele continua fazendo, e que Ele vai fazer muito mais. O problema é que às vezes a gente se preocupa em atrair pessoas. Não, a gente tem que atrair o Espírito, porque o resto o próprio Deus vai fazer. Nós temos que atrair a manifestação dEle. É isso que ele estava dizendo. Olha, antes de todo o funcionamento da igreja, primeiro vocês precisam estar revestidos desse Espírito que vai trazer clareza em toda a movimentação. É
É isso que vai gerar uma constância em vocês, uma permanência em vocês, o agir do Espírito sobre as suas vidas. Agora o que eu percebo aqui? Vamos ao início agora. A gente viu a movimentação que o Espírito gerou. Agora nós vamos ver como essa movimentação como essa movimentação nasceu no Espírito. Quais foram as fases para que o Espírito levasse a igreja a esse tipo de funcionamento? Volta um pouquinho, vai lá no versículo 1. Atos 2, versículo 1. E cumpriram-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, presta muita atenção, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha só, aqui nós temos 3 tipos de pessoas que foram incluídos nesse cumprimento das Escrituras. E a gente vai perceber esses 3 tipos de pessoas debaixo do mesmo agir do Espírito. Para que todo esse acontecimento gerasse a igreja que nós lemos ali no final. Então aqui o que eu percebo? O primeiro tipo de pessoa que estava inserido ali eram aquelas pessoas que estavam debaixo de um cumprimento, que já conheciam as festas do Senhor, portanto conheciam a Torá. Eles conheciam o dia de Pentecostes, havia um porquê deles estarem ali. E eles foram para debaixo de um cumprimento. E essas pessoas que foram para debaixo de um cumprimento, essas pessoas, elas receberam esse Espírito que ativou as suas línguas. E a palavra diz que enquanto eles falavam em línguas, como o Espírito concedia a cada um entendia e não falava, mas entendia. Porque isso tem uma confusão teológica até nos dias de hoje, e as Escrituras são claras, a regra é clara. A regra diz que eles falavam em línguas como era concedido, e as pessoas ouviam, cada um na sua língua natal, ouviam que Deus era bom. Isso foi uma resposta ao que aconteceu lá em Gênesis 11. Em Gênesis 11, todo mundo falava a mesma língua. E eles se reuniram e começaram a construir uma torre, com o intuito de construir uma torre para tocar os céus. E Deus veio e olha aquilo, mas Deus não mandou para construir torre. Deus não tinha uma palavra de ordem para isso. Deus não tinha liberado isso para eles. E Deus viu que o homem ele estava organizado demais para fazer aquilo que queria e não o que Deus desejava. E não se toca os céus sem uma direção de Deus. E Deus vem e ele destrói aquela torre, a Torre de Babel, e ele divide as línguas. E esse dividir as línguas foi um plano de unidade de Deus, por incrível que pareça. Porque se ninguém entende Deus, não há interesse em Deus que ninguém se entenda. E Deus espalhou isso, espalhou os povos, espalhou as línguas. Ok? Agora veio o derramamento do Espírito. E esse derramamento do Espírito, ele trouxe línguas. E cada um voltou a ouvir na sua própria língua. Ou seja, Deus estava dizendo: agora no derramar do meu Espírito, vocês vão ter um outro tipo de linguagem, a linguagem do Espírito, onde todos os povos vão entender todas as minhas direções e não vão passar a construir para si mesmos, vão passar a construir para mim. E essa linguagem do Espírito é para toda a cultura, é para todo lugar. Então,
Como Deus quer que os povos se entendam hoje? Através do fluir do Espírito. O mesmo funcionamento para cá, para o Brasil, é o mesmo funcionamento que Deus quer em qualquer nação do mundo, porque o Espírito é o mesmo. É o mesmo. Então o que torna pleno, o que vai tornar pleno um funcionamento é o agir do Espírito. Pronto. Eu prefiro ficar, embora eu estude outras línguas, estou dedicado ao inglês, mas eu prefiro 1000 vezes ficar falando em língua sozinho no meu quarto, na presença de Deus, para gerar algo numa nação, do que saber a língua dela. Porque eu sei que quando o Espírito vem, Ele ativa a todos de uma maneira plena, da maneira que Ele deseja, e a igreja passa a ser uma igreja relevante aonde quer que ela esteja, porque não trabalha para si mesmo, trabalha para cumprir o que já estava escrito. Processo de continuidade. E a palavra diz que os que estavam em cumprimento no dia de Pentecostes, eles estavam ali, e eles começaram a falar em línguas. Mas tinha um outro tipo de povo, o povo que ouviu o som. Lembra que eu mandei você prestar atenção? Esse povo, ele não estava em cumprimento, ele veio porque ouviu um barulho. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele veio para ver que barulho é esse. Bem diferente dos dias de hoje, que as pessoas não são atraídas apenas por um barulho. E eles veem, opa, está acontecendo algo. E eles vão para dentro desse cenário de cumprimento das Escrituras. Mas obviamente eles não conheciam aquilo que estava sendo cumprido ali. E eles começam a olhar a maneira que aqueles homens ficaram ativados pelo Espírito. E eles falaram, esses homens só podem estar embriagados, porque aquele que vem para o barulho, ele sempre vai ser um crítico do movimento do Espírito. Ele ativa a crítica porque ele não entende o propósito. Mas quando se entende o propósito, quando se vê através do que o Espírito gera, aí é uma outra conversa, porque entende o funcionamento, entende o que Deus está fazendo. E esse povo, ele veio por causa de um barulho. Opa, está acontecendo algo aqui. Não tinha ideia do que estava acontecendo, não tinha ideia das Escrituras, não tinha ideia do cumprimento. Mas aí, nós vemos agora a primeira intervenção naquilo que estava acontecendo. Nós vemos Pedro, e Pedro se levanta no versículo 14. A palavra diz, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha só, Pedro e os 11 eram o quê? Eram apóstolos. Então houve todo o mover do Espírito. E alguns estavam ali embriagados, cheios do Espírito, porque estavam mesmo doidão. Aleluia. Porque obviamente eles mediram aqueles homens por aquilo que conheciam. Como eles eram uns beberrão, eu acredito. Então olhar para aqueles homens naquela movimentação, esses caras só podem estar bêbados, porque eles sabiam o que era estar bêbado. E geralmente o camarada que ele tem essa análise crítica dessa forma, é porque não conhece o agir do Espírito, conhece o agir da carne. E aí Pedro, ele se levanta, e Pedro, ele faz parte de uma equipe apostólica, e ele começa a fundamentar um movimento que foi gerado pelo Espírito. E agora o que eu entendo? A palavra diz que nós estamos edificados sobre fundamentos, apóstolos e profetas, em Efésios 2, 19, 21. Então o que acontece aqui? Pedro, ele vai fundamentar um derramar do Espírito. A sensação que eu tenho é quase que Pedro interrompeu aquilo que estava acontecendo para poder fundamentar. Qual era a preocupação de Pedro? Que todos entendessem qual era o fundamento que gerou esse movimento do Espírito. E aí Pedro, quando ele vem nessa intervenção apostólica,
ele cita 2 profetas. Ele cita Joel e depois cita Davi. E nesse mesmo texto fala que Davi era um profeta. E ele fala de Joel sobre esse cumprimento, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E fala de Davi, porque Davi, como profeta, e você sabe que o profeta, no original, é aquele que enxerga os oráculos de Deus. Então nem sempre o que eles veem é para o tempo que vivem, mas muitas vezes o que eles veem tem a ver com o cumprimento daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Por que fundamento apostólico e profético? Porque o profético ele enxerga uma janela, mas é o apostólico que abre a porta para que as pessoas entrem naquilo que o profeta viu. E os dois são plenamente importantes para entendermos o funcionamento do agir do Espírito. Então Pedro ele interrompe, ele fica de pé. E ele começa a falar sobre Joel e sobre Davi. 2 escolhas que para mim tomam o meu coração no último grau. Por quê? Porque são relevantes. São extremamente importantes. E Davi viu que a carne, ela seria ressuscitada. Ou seja, Davi ele não estava falando nele. Tanto é que o texto diz, Pedro fala, Davi certamente morreu e está sepultado. Mas ele viu a ressurreição de Cristo. Pelo oráculo de Deus, ele viu a ressurreição de Cristo. E Joel viu o derramamento do Espírito. Ou seja, qual é o fundamento profético? Se trouxe a rocha e se trouxe o movimento do Espírito, a ressurreição de Cristo que tornou possível a vinda do Espírito. Então ele cita aquilo que os profetas viram lá atrás. Os apóstolos abrem a porta e começam a trazer essas pessoas para a mesma visão que esses profetas tiveram. O resultado disso foi uma conversão de mais ou menos 3.000 pessoas que vieram apenas por causa de um barulho, mas quando se depararam com o fundamento que gerou todo o barulho, eles começaram a fazer parte daquilo que o Espírito estava fazendo. A igreja de hoje ela não pode parar só no barulho do Espírito, ela precisa entender o fundamento pelo qual esse Espírito pode permanecer em cada um de nós. E eu vou fundamentar uma coisa hoje, espero conseguir trazer clareza sobre isso. Esse é o meu temor hoje. Mas eu quero provar para você que Deus continua levantando apóstolos ainda hoje e acabar com essa besteira que Deus não levanta mais apóstolos e que eram só os 12. E nós vamos trazer base bíblica, a palavra, para fundamentar isso. Mas a gente precisa entender, irmãos, e você vai entender o porquê que o diabo luta tanto contra esse movimento apostólico. Você vai entender de maneira plena, fica tranquilo. Mas Pedro, ele traz o quê? Um fundamento. Não adianta ter barulho sem fundamento, meu irmão. Tem hora que a gente tem que parar para ver o que está escrito. Não adianta eu ficar só no chu, mas você vai perguntar 2, 3 coisas sobre o cumprimento das escrituras, a pessoa não sabe. Porque não ouve mais ninguém. Porque não recebe de mais ninguém, porque está fechado para qualquer outra coisa. Não. E aqui é o primeiro funcionamento, volto a dizer, da igreja através do Espírito. É o primeiro funcionamento. E agora eu vejo outra coisa aqui. Então eu vi o primeiro povo. O primeiro povo é o que estava no cumprimento, amém? Estava lá na festa, esses receberam do Espírito. Porque quem está no cumprimento sempre vai receber primeiro. Quem tem clareza das Escrituras é o primeiro a receber. Aí vem o povo do barulho, que é o segundo povo. E o povo do barulho, ele tem que receber agora um fundamento para poder ser elevado a essa condição de também receber o Espírito. E foi tão forte que eles se compungiram no coração e perguntaram: Pedro, o que nós temos que fazer agora? Pedro olha para ele e fala o seguinte, ele não maqueia nada. Pedro olha e fala: primeiro é necessário que vocês se arrependam, que mude de vida. Ele começa a falar uma verdade ali, e eles ficaram tocados e foram incluídos, porque esses 3.000 também eram uma inclusão de Deus na igreja.
Deus estava acrescentando aos seus. E aí eu tenho o terceiro tipo, que era o próprio Pedro. Aquele que já via. Aquele que sabia, porque o próprio Jesus falou: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Você vai ficar aí até que algo dos céus aconteça. Então agora ele não estava no cumprimento só daquilo que Deus disse, ele estava em cumprimento daquilo que Jesus repetiu. Você vai ficar aqui, porque isso certamente vai acontecer, e vai ser nos seus dias. Pensa no coração desses caras, que eles sabiam que eles estavam em pleno cumprimento daquilo que foi dito. Nós estamos no mesmo lugar, meu irmão. Nós estamos em cumprimento daquilo que foi dito, nesse mesmo lugar. Agora a gente tem que gerar essa visão clara do que já foi dito. Vamos lá. Vamos ver como Jesus fez a sua escolha. Vai lá em Lucas 6. Do 12 ao 16. A palavra diz: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus ora, passa a noite orando, e aí ele, dentre os discípulos, ele vai escolher homens que ele mesmo chamou de apóstolos. Então eu preciso entender aqui a diferença entre discípulo e apóstolo. O discípulo é aquele que tem o conhecimento do ensino, mas o apóstolo é uma separação. Estão comigo? Só que mesmo orando, Jesus levanta 12 homens. E aí vem uma questão, porque diz que o número 12 foi por causa das 12 tribos de Israel, e porque cada tribo havia 12 anciões, então tinha que ser mantido o número 12. Essa é uma matemática que não se fecha no agir do Espírito. Por quê? Porque depois foi levantado Matias, na queda de Judas, então são 13. Jesus, a palavra diz que ele é apóstolo e sumo sacerdote, então são 14. E o Espírito levanta Paulo, então são 15. E a matemática não para até hoje. Porque o mesmo Espírito que deu para Jesus a condição de separar os apóstolos é o mesmo Espírito que ainda age hoje. É o mesmo. Então ele separa esses homens, há uma separação, ok? Agora, eu queria que você fosse a João 14. João 14. A palavra diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, aqui Jesus está dizendo o seguinte: quando vier o Espírito vai lembrar do que eu tenho dito, ok? Beleza, agora vai lá em João 16. Então eu entendo que o agir do Espírito é a melhor lembrança para lembrarmos daquilo que o Senhor disse. O Espírito Santo é a memória da igreja de hoje. Mas vamos lá. João 16, 12 ao 14.
Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quem é que está falando isso? Jesus estava dizendo para os apóstolos ali: olha, eu tenho muito para dizer para vocês, mas agora vocês não vão conseguir suportar o que eu tenho para dizer. No momento que vocês estão, não vai ter suporte para essa palavra. E aí ele fala do Espírito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me gloriará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Aqui Jesus está falando diferente. Aqui Jesus ele não está falando: olha, o Espírito ele vai lembrar vocês o que eu disse. Agora ele está dizendo o seguinte: o Espírito vai continuar dizendo o que eu gostaria de dizer agora, mas não posso porque vocês não vão suportar. Ele estava falando que o Espírito ele ia trazer coisas novas daquilo que ainda estava por vir e que Jesus não podia falar porque os seus apóstolos estavam limitados para ouvir. Então, há uma continuidade aqui no falar de Cristo. Está dando para entender? Agora, vamos pensar comigo. O próprio Paulo teve uma dificuldade, porque havia uma regra entre os apóstolos. Essa regra era o seguinte: o apóstolo só poderia ser levantado como apóstolo se ele fosse testemunha ocular de Cristo, e se ele visse tudo aquilo que Cristo fez. Então, o ponto era ver a Cristo. Mas você não vê Jesus falando isso, você vê Pedro falando isso em Atos. Ou seja, agora que eu preciso entender que eles tinham uma limitação de ver através do Espírito. Então eles criaram uma regra. E nessa regra, antes da vida do Espírito, manter essa regra, eles escolhem Matias. E Matias foi somado na equipe apostólica, mas não foi funcional para o cumprimento das Escrituras. E aí, o próprio Deus, ele interrompe esse processo, escolhendo Paulo. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo que existem coisas que os discípulos se mantiveram fazendo, por não ouvir o que ainda deveria ser dito para aqueles que ainda viriam. Aqueles que foram ativados pelo Espírito, eles ouvem o que Jesus continua falando. Está sendo claro, irmãos? Então, os apóstolos ali, eles foram até uma medida, mas agora pelo Espírito nós vamos em outra medida, porque a gente consegue ouvir o que eles não tiveram, não conseguiu suportar ouvir, porque foi essa geração que ele escolheu derramar o Espírito, e através do Espírito eu tenho muito mais clareza. E aí, Paulo era um perseguidor da igreja, e de repente ele tem um encontro, e você vai analisar as Escrituras. Quando você analisar as Escrituras, você vai ver em Atos 9, eu não vou entrar nisso, eu vou falar. Você vai ver que Paulo estava caminhando em Damasco, e de repente veio uma grande luz, e ele ouviu a voz, mas os outros ouviram, mas não conseguiram ver nada. E aí o que acontece? Paulo, quando ele tenta olhar, a palavra diz que ele ficou cego. Em nenhum momento fala que Paulo viu, mas o próprio Paulo mais tarde, ele mesmo afirma que viu. E Barnabé também falou que Paulo viu. Agora o que aconteceu ali? Paulo era uma escolha do Espírito. Tanto é que se você estudar as Escrituras, você vai ver que Barnabé leva Paulo até os apóstolos, para apresentar Paulo aos apóstolos, e diz a eles: olha, ele viu a Cristo. Mas o que eu entendo, que esse ver foi através da ação do Espírito, que houve uma clareza, e ele conseguiu entender. E é interessante que quando ele estava nesse momento, ele não recebe uma visão, ele fica cego. E às vezes a gente quer ter um encontro
que mude as nossas vidas e queremos uma visão, mas às vezes é necessário ficarmos cegos para rever os conceitos no nosso interior, para revermos tudo aquilo que Ele disse. E agora, o que eu vejo aqui? Paulo, ele é levantado pelo Espírito. Agora, quando Paulo volta, Ananias vai lá e ora por ele, Paulo volta a ver. Nesse momento ele ainda não foi liberado. Nesse momento, ele ainda não pôde agir como um apóstolo. O que a palavra diz? Que havia profetas e doutores, e eles estavam no templo orando, e o Espírito mandou separar Paulo e Barnabé. Você entende isso? Isso não foi uma escolha dos apóstolos. O critério aqui pelo Espírito não foi Paulo ter visto todas as realizações de Cristo, ser testemunho ocular. A questão aqui é ouvir o que o Espírito ainda diz, que Jesus não pôde anunciar, e que leva a essa condição de trazer o quadro apostólico de volta em pleno funcionamento, mas agora através do agir do Espírito. Por isso que a escolha dos apóstolos, ela ficou praticamente calada nas Escrituras. Mas Paulo foi responsável pela maioria do Novo Testamento, porque é esse tipo de apostólico que o Senhor quer levantar nesses dias, um apostólico que flui através do Espírito, que não é uma escolha humana, é uma escolha do Espírito, é uma escolha de Deus. Então eu preciso olhar para as Escrituras e rever o que eu penso. Agora vai lá em 1 Coríntios 15. Paulo é enviado pelo Espírito em Atos 13, 1, 4, se você quiser anotar. Amém? Agora 1 Coríntios 15, do 7 ao 9. Essa passagem é que trouxe a maioria da confusão que a gente vê hoje no entendimento apostólico nos nossos dias, porque há um erro de tradução na Bíblia, e quando a gente vai no original, a gente vai ver essa tradução que eu vou ler para você agora. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou menor dos apóstolos. Esse menor dos apóstolos, há traduções que diz que eu sou o último apóstolo, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele não era digno, mas o Espírito o escolheu. Essa palavra menor, no original, e eu não sei a pronúncia, mas eu vou falar o que, como eu leio aqui, ela xistos. Ela fala de menor, ela não fala de último. E aí a gente pega uma tradução e a gente pega isso como base, uma tradução que não tem a ver com o original, substitui um fundamento, e a gente fala, não, se Paulo foi o último apóstolo, então não há outros. Como se Deus não tivesse nenhuma continuidade de um processo. Eu acho impressionante porque a própria Escritura, ela responde isso. Porque a gente vê os 5 ministérios através do que foi revelado a Paulo pelo Espírito. Então não foi revelado isso aos primeiros apóstolos, foi revelado a Paulo, que foi um apóstolo que fluía pelo Espírito. Então pelo Espírito ele ouviu o que Jesus não disse para os outros apóstolos, ele ouviu o processo de continuidade. E ele chega, Efésios 4, e aí, vai lá, vamos ler. Empolgado. Efésios 4, 12 ao 13, mas eu estamos numa escola, eu preciso ler bastante as Escrituras. E ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui foi uma revelação do Espírito.
Paulo começou a ver o funcionamento da igreja pelo Espírito, o que ia manter a edificação do Espírito na igreja. Ele enxerga o pleno funcionamento, para que aquela chama de Atos 2 permanecesse no meio do povo, para que isso permanecesse, para que as pessoas crescessem, fossem edificadas. Ele vê o funcionamento através do Espírito, e ele libera isso. E aí ele fala: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que ele está dizendo? O que eu vejo aqui pelo Espírito vai permanecer até que tudo se torne pleno. Nós não nos tornamos pleno, ou seja, nos dias de hoje, Deus ainda libera pelo Espírito apóstolos. E é o primeiro a ser citado. E tem um porquê também. Por quê, irmão? Porque se eu parar esse movimento apostólico, não há continuidade no processo. Eu tiro o fundamento. Então tudo que é construído está sobre areia. Isso não é uma escolha nossa. Agora, porque tem falsos apóstolos, não tem os verdadeiros, só tem o falso, como o nosso pastor fala, porque existe o verdadeiro. Paulo mesmo falou sobre os falsos apóstolos. Mas pelo Espírito, assim como Paulo, ainda se levantam os apóstolos hoje. Homens que são capazes de enxergar o que os profetas viram, e que abrem a porta e trazem o fundamento de volta. E a igreja entende o funcionamento do Espírito através dos fundamentos. Claro. Por isso que há uma capetagem em cima disso. Que tem a coragem de dizer que não, isso não existe nos nossos dias. Aleluia, fica docinho, fica docinho. Espírito Santo, docinho, amigo. Mas uma vez eu estava numa cidade, deixa eu te falar aqui. Aí uma pessoa veio para mim e falou: cara, vocês são legais, cara. Eu curto vocês, mas vocês têm apóstolo. Isso me impede de andar com vocês. Mansinho, aleluia. Papito está aqui. Calma, muita calma nessa hora. Mas por favor, eu falei: meu irmão, querido, amadinho do meu pai, você acha que nós não lemos a Bíblia? Você acha que nós não conhecemos as Escrituras? Se não tivesse escrito, nós éramos os primeiros a reconhecer que não há. Mas você precisa ver através do Espírito e sair dessa letra que está te matando. Eu fui calmo, né? Aleluia. Fui queridinho. Agora, por que Pedro tinha clareza no derramamento do Espírito? Você já se perguntou? Por que ele foi capaz de explicar? João 20. Eu vou falar de uma outra estruturazinha que tem me incomodado um pouquinho, porque também não vejo fundamento bíblico, que é o sentido missional da igreja. Mas eu vou falar primeiro da ação do Espírito ainda, para a gente fechar alguns pontos, e depois a gente vai entrar nisso. João 20, versículo 19 ao 23, se você quiser anotar. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, ou seja, foi depois da ressurreição. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse por Jesus outra vez: paz seja convosco. Os caras estavam morrendo de medo, fechados em uma casa, achando que ia morrer. Jesus vem com um furinho na mão e do lado, mostra que é Ele mesmo e fala: paz seja convosco. Como se nada tivesse acontecido. Porque quem conhece o cumprimento é que consegue viver em paz. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados.
se os retiveres, são retidos. Para quem Jesus estava falando? Para os apóstolos. E ele sopra sobre esse primeiro grupo o Espírito sobre eles. Isso foi antes de Atos 2. De maneira particular, aqui não foi estrondoso, não foi barulhento. Aqui foi num ambiente de intimidade. Jesus vê a sua equipe acuada, porque não tinham o Espírito Santo. E ele fala: eu preciso ativar o apostólico neles. E esse apostólico agora só pode ser ativado, que foi depois da ressurreição, através de um sopro do Espírito. Então ele olha para esses discípulos, ele sopra sobre eles, dando a condição de funcionarem. Por isso que quando Pedro estava inserido em Atos 2, aquela bagunça santa toda rolando, aquelas línguas repartidas como de fogo, porque o Espírito nos traz línguas, uma linguagem, e traz fogo para as nossas palavras. Essa é uma ação do Espírito. E Pedro, ele vê tudo aquilo acontecendo, mas como ele recebeu um bom sopro na intimidade com Jesus, agora ele consegue entender pelo Espírito o que estava acontecendo dentro do cumprimento. Então ele pode trazer uma base apostólica. Isso não foi do nada. Agora, depois da ressurreição, a questão é o pequeno sopro do Espírito em particular, que fez toda a diferença para o entendimento daquilo que seria cumprido. Porque Jesus estava marcando um tempo com a sua morte. Porque agora a carne ela foi justificada. Então agora o Espírito poderia fazer morada. Agora é óbvio que Jesus já sabia que Paulo ia colaborar com uma liberação que está escrito em Efésios 4. Ele sabia tudo aquilo que vinha depois desse cumprimento, tudo aquilo que o Espírito ia acionar. Então ele chama e dá uma capacidade, porque aqueles homens não conseguiram ouvir de Jesus, porque não iam suportar. Mas se eles recebessem do Espírito, o Espírito ia fazer aquela carne suportar o que ainda haveria de ser dito. Tem lugares que a carne não vai conseguir entrar. Ela precisa morrer em Cristo para poder receber do Espírito, para conseguir ver aquilo que ainda há de se cumprir. Porque Jesus, ele fundamentou isso. Agora vamos à grande comissão e vamos entender com clareza. Pelo amor de Deus, vamos entender com clareza. Mateus 28. Eu estou conseguindo ser claro, irmãos? Eu estou tentando não ficar muito aleluiado aqui para conseguir transmitir. Mas é que a palavra vai vindo, vai pegando a gente e é desse jeito, meu irmão. E a gente vai se segurando aí. Eu estou tentando descobrir se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque às vezes é difícil a gente falar daquilo que o Espírito mostrou. Às vezes é complicado, a minha vontade é só soprar. Mas há uma necessidade de falar. Amém? O resumo de Jesus para que os apóstolos entendessem. E o camarada me veio com a apostila, cara. Não dá! Você entende? Por que vocês não usam apostila na escola? Porque a gente usa a carta viva, cara. Que entende que o sopro pode trazer muito mais conhecimento a você do que qualquer apostila. Bem-vindo à loucura do Espírito. A carne não entra aqui. Ela não consegue, cara. Ela precisa morrer para estar nesse lugar. Agora, quando a gente renasce através de Cristo, e esse Espírito ele vem, e ele traz clareza das coisas. Deixa a gente doido. Ai, meu Deus. Mateus 28, 16 ao 20. Comportado. Calmo, vamos. Mateus 28, 16 ao 20 diz: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade
absolutamente toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem eram esses 11? Eram os apóstolos. Os que foram encarregados de trazer um fundamento. Amém? Você está entendendo aqui a lógica da questão? Eram os apóstolos. Então, o que Jesus estava dizendo, para que a igreja se torne plena no funcionamento do Espírito, vocês precisam avançar para levar o fundamento a todos os povos da terra. Levando o fundamento, se tem clareza do movimento do Espírito, e a igreja acontece. Precisa ter o primeiro movimento apostólico, para que tenha fundamento sobre tudo aquilo que vai acontecer depois. Por que às vezes a gente se perde? Porque a gente vai sem o fundamento apostólico para as nações, e a gente acha que só o fluir do Espírito vai resolver todas as coisas. As pessoas recebem, mas não entendem. E aí tem gente que morre nas nações, porque não entendeu como o Senhor organizou todas as coisas. Presta atenção comigo, meu irmão. Quando Jesus entrou em cumprimento, Ele não foi abrir uma igreja, Ele escolheu apóstolos. Ele preparou o fundamento antes do funcionamento. Apóstolo significa enviado e delegado, que delega autoridade. O envio da igreja está sobre uma plataforma apostólica. Ele não pode acontecer fora disso. Não é a agência que vai formar um missionário, porque a igreja é a missão de Deus da terra. Se a igreja é a missão de Deus da terra, logo nós somos todos missionários. Senão, o que acontece? É uma terceirização. Eu pago para que alguém faça, mas eu não faço parte desse movimento. Não. A igreja, ela é responsável pelo sentido missional de tudo aquilo que Deus quer fazer, e por ela ser a missão de Deus na face da terra, ela torna possível esse movimento apostólico. Você acha que por que Paulo uma vez falou assim, vocês levantam a oferta antes de eu chegar aí, para eu nem ter que mexer com isso, que ele estava preocupado com o fundamento? A oferta é a igreja que entende o mover do Espírito, que voluntariamente traz para que haja condição para o ID. A igreja, ela parou de enviar, se surgiram as agências, foram relevantes pelo Espírito, mas isso é papel. Dos 5 ministérios, não tem missionário. Meu Deus, que coisa! E nos 5 ministérios, o envio está sobre o apostólico. Como o próprio Deus escolheu através do Espírito, o envio foi através do apostólico. Então, quando se entende isso, esse fundamento, movimento apostólico, isso torna possível que outros possam ir. Aí você vai entender essa organização do Espírito em 1 Coríntios 12. Abre lá comigo. Aqui é uma separação de movimentos. Primeiro Coríntios 12, 27 e 31. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, para eu poder concluir. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A um estabeleceu Deus na igreja. Onde Ele estabeleceu? Essa igreja surgiu depois da ressurreição de Cristo e através do liberar do Espírito. A um Deus estabeleceu na igreja. A igreja que veio depois da ressurreição, Ele fala que Deus estabeleceu. Agora vamos lá. Primeiramente, quem? Como que não tem apóstolo hoje? Primeiramente quem? Porque o apóstolo é o primeiro movimento para que toda a igreja vá. É o que traz o fundamento. Aí ele fala, em segundo lugar, profetas. Por quê? Porque precisa se levar os oráculos de Deus para se entender todo o cumprimento. Então o apostólico, ele não é o maior de todos. Por isso que Deus deu uns para. A Bíblia não fala, em nenhum lugar da Bíblia diz que o apóstolo tem todas as unções.
Eu entendo que cada um tem uma característica diferente. E se eu recebo uma porção do Espírito, eu tenho mais 4 deficiências. Então eu vou na frente. Vamos dizer, eu sou um apóstolo, eu vou na frente, eu fundamento. Eu fundamentando, agora eu preciso de uma visão profética. Então eu levo o profético. Em segundo lugar, e aí a Bíblia começa ali. Em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos. O que ele está dizendo? Olha, vai ter um processo contínuo para que a igreja se fundamente, para que as coisas aconteçam. E nesse processo, o primeiro a se movimentar é o apostólico, depois vem o profético, e depois vem os mestres, porque tem que ter uma continuidade de ensino. E aí ele vai liberando cura na igreja, vai liberando os dons, as pessoas vão funcionando de maneira plena. Mas primeiramente, ele fundamenta. Por isso que Jesus, a primeira coisa que ele fez antes de abrir a igreja foi escolher uma equipe apostólica. Esses dias nós vivemos dias tremendos lá no Japão. Eu fiquei 2 anos tentando trabalhar em fundamento. E aí chegou um ponto, eu falei, bom, agora chegou a hora também de uma visão profética. O Júnior foi Júnior e pastor Luiz, a gente foi armado até os dentes. Aleluia. Chegou um determinado momento que o Júnior estava ali, eu tentando passar o microfone para ele negando o microfone, quase que eu dei um soco. Falei, Júnior, o ambiente está preparado para você liberar, meu irmão. Por quê? Porque o trabalho apostólico foi feito. Agora que eles precisavam enxergar as janelas, cara. A porta já estava aberta. Agora eles precisavam ter uma visão daquilo que Deus está fazendo. E não deu outro. O Júnior, quando pegou aquele microfone, cara, eu sentei, eu chorei. Eu falei, eu nunca vi o Júnior funcionando daquele jeito, meu irmão. Foi tremendo. E ali eu tinha uma junção ali de uma mistura de apostólico e profético. A igreja do Japão foi completamente ativa, só porque eu olhei nas escrituras como ele quer se movimentar e como ele organizou o funcionamento. Eu só levei esse funcionamento e larguei mão. Você entende? Porque o resto é agir do Espírito, é cura acontecendo, é gente entendendo línguas. Eu não preciso ficar forçando barra, eu preciso entender com clareza essa movimentação. E é interessante que quando a gente olha para o primeiro ser humano que foi considerado o pai da fé, que recebeu uma direção e se movimentou em fé, nós vemos também que houve um movimento, houve um envio, e eu vou terminar em cima disso. Gênesis 12, 1 ao 4. Quando Deus chama Abraão e faz promessas. E é interessante que ele muda até o nome de Abraão, né? Era Deus das alturas e mudou para pai de multidão. É como se Deus estivesse dizendo, agora eu vou transformar a tua visão, não é mais lá, agora é aqui. E aí o que eu vejo aqui, Gênesis 12, de 1 ao 4, diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi a mesma coisa que foi dita para os apóstolos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Agora presta atenção comigo. Eu me lembro de uma vez, irmãos, que eu queria viver coisas na fé. E aí eu fui para a praia aqui, está já escondido. Eu vou falar a doidura que eu fiz mesmo. E aí eu fui na praia, na Atalaia, num horário que eu sabia que não tinha ninguém. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu me certifiquei de que ninguém ia ver a minha besteira. E eu olhei para o céu e falei, Senhor, está eu e você aqui. Eu quero andar sobre as águas. Aí eu peguei, irmão, fui para trás para pegar impulso. Porque eu pensava comigo assim, ó, se é uma questão de fé eu tenho. Eu tinha fé. Aí eu fui para trás para pegar impulso assim, eu olhei de novo para ver se ninguém estava vendo. E fui correndo, irmão. Fui correndo e plá, fui afundando. Eu voltei irritado com Deus. Falei assim, ó, Deus, tem alguma coisa errada nesse negócio. A tua palavra diz, cara, Abraão teve fé, Senhor. Eu tenho fé, eu sei que eu posso andar. Eu não aceito isso, Senhor.
Eu não aceito essa condição. Me dê mais fé. Me faça andar sobre as águas. Aí fui de novo, irmão. Fui para trás. Tomei embalo e fui. Afundei de novo. Na quarta vez, irritadíssimo, molhado e com frio, eu sentei na areia. E eu fiquei pensando, Deus, espera aí. Será que não tem fé então? E aí, Deus me levou a essa passagem de Abraão e eu comecei a entender. Deus dá uma diretiva a Abraão. Ó, tu vai deixar a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai. Ou seja, antes de viver a fé, eu preciso ter uma palavra. O que me faltou para andar sobre as águas foi uma bendita de uma palavra, irmão. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele recebeu uma palavra de Jesus. A fé, ela não funciona sem o fundamento da palavra. A fé não é uma varinha mágica. Por isso que às vezes a gente se frustra. E a gente acha que a fé é uma varinha mágica. A gente vai bater a varinha e vai acontecer. Aleluia. Tipo, eu quero, vai Deus. Faz a minha vontade. Não. A fé ela é fundamentada numa direção de Deus. E Deus foi bem claro. Abraão, ele recebeu uma palavra e ele foi enviado. O primeiro movimento de fé para se estabelecer uma igreja mais tarde foi através de um envio, foi um movimento apostólico. Quando Jesus vem, ele era uma nova condição da humanidade. Depois da ressurreição, ele fala: o Pai me enviou. O que ele estava dizendo? Que ele está fundamentado no primeiro movimento que ia gerar a igreja. E o primeiro movimento é envio. Envio tem a ver com apostólico. Então o que eu entendo? Os profetas podem ir às nações? Claro que podem. Depois de ter um fundamento. Não adianta a gente pegar alguém e formar numa agência e falar: agora você pode ir às nações. Vai de qualquer jeito. Irmão, o que eu mais faço fora é socorrer gente que não entendeu a Bíblia. E ele acha que ele foi abandonado pela igreja. Não, ele não foi abandonado, ele nunca foi enviado pela igreja. A igreja brasileira me abandonou. Desculpa, vocês estão me vendo, os missionários com raiva, porque descobriram que nem unção tem de missionário. Desculpa, porque todos são, você também é, tá? Beleza? Mas precisa estar fundamentado debaixo de uma palavra. Paulo, ele estava lá no movimento do Espírito. E o Espírito diz para separar Paulo e Barnabé. E só aí ele foi enviado. Ou seja, ele esperou até o momento de receber uma palavra para entrar em funcionamento. Aí, meu irmão, você vê o que aconteceu, por exemplo, em Atos 19, que ele entra em Éfeso, que é bagunçada, cheia de ocultismo, cheia de coisa. E ele entra sozinho, mas carregado do Espírito e com fundamento. E ele começa a fundamentar numa escola de um certo tirano. E fica ali um período. E daqui a pouco começou um reboliço no lugar. As pessoas começavam a queimar seus livros publicamente, a confessar os seus pecados. Por quê? Porque houve um fundamento para um agir do Espírito. E a cidade começou a ser transformada. Daí eu volto lá para a conclusão de Atos 2, onde o Espírito era pleno e a movimentação da igreja era plena. Mas sobre um fundamento, sobre uma palavra, sobre aquilo que o Senhor disse. Fica de pé comigo. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Agora o fogo pode vir porque já é fundamento. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Não Negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar.
Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Aleluia. Pegue as suas mãos santas para o céu. Peça clareza a Ele. Diga: Senhor, eu quero ver com clareza. Deixa o Espírito te mostrar o que você precisa ver nessa noite. Você não precisa ver apenas a informação. Você pode ver o que gera a informação. Você pode acessar o que gera a informação. O Espírito que inspira essa palavra, que inspirou essa palavra. Comece a enxergar. Diga: Senhor, eu quero ver através do Espírito. Eu quero compreender através do Espírito. Eu não quero ler nada daquilo que não esteja em mim através do Espírito. Diga isso a Ele. Traz para dentro. Traz para dentro de mim. Fala isso para Ele. Traz para dentro de mim, Senhor, tudo aquilo que eu preciso ver através do Teu Espírito. Traz para dentro de mim, Senhor, para que a igreja entre em cumprimento, para que o Espírito seja pleno, para que a movimentação seja plena. Nós precisamos ver, Senhor. Te revela a nós, Senhor. Revela a Tua verdade. Traz clareza, Deus, a essa geração. Não interessa se viemos por causa do Espírito ou por causa do barulho. O que interessa é que podemos ver a partir daqui. Leva-nos a ver, Senhor. Que palavra, irmãos. Muita clareza apostólica você recebeu aqui nessa manhã. Muito claro. Glória a Deus, gratos. Glórias a Deus. Deus deu os 5 ministérios e Ele... Mas não ficou claro como eles funcionam. Mas ficou um modelo para que eles funcionem. Os 5 ministérios funcionam como Jesus funcionava. Jesus é o modelo de funcionamento para todos os ministérios. Cada um tem uma função, mas Jesus é o modelo. Às vezes a gente diz assim, na força, no calor da mensagem, a gente diz: Jesus funcionava nos 5 ministérios. Mas na realidade é os 5 ministérios que tem que funcionar como Jesus. Jesus é o fundamento para os 5 ministérios. O bom pastor, aquele que ativa e destrava. Irmão, nós estamos entrando num tempo de muita clareza espiritual nisso. Uma clareza espiritual. E é um tempo que as pessoas estão achando seu encargo. Por muito tempo nós somos muito vulgarizados no mover apostólico. Então hoje muitos apóstolos foram ungidos que não são apóstolos, assim como muitos pastores foram ungidos que não são pastores. Eu tenho cuidado de gente que diz que foi ungido apóstolo porque pagou para ser ungido. Eu cuidei de gente, eu conversei com pastores já que dizem: eu fui consagrado apóstolo, pastor,
porque eu paguei para ser um consagrado. Irmãos, nós precisamos de pureza nisso. Nós precisamos nos arrepender por conta disso. Porque por não entender o ministério apostólico, e a mente humana é assim, o que ela não entende, ela rechaça. Quando ela não entende, ela critica. Há sim apóstolos, funcionamento apostólico, sim, tem funcionamento. Não se trata de título, se trata de funcionamento. Amém, irmãos? Que clareza. Glória a Deus. Se eu sou você, essa mensagem vai ficar no YouTube. Eu assistia de novo e anotava. Muito forte, Gladys, muito claro. Glórias a Deus. Se temos uma palavra, temos fundamento para funcionar. Se não temos, não funcione sem uma palavra. Não funcione por fazer. Amém? Não funciona. Louvado seja Deus. Eu acho que a gente pode chorar um pouquinho agora. Amém? A gente podia vir aqui para frente e dizer: Deus, me dá clareza apostólica, me dá clareza profética, me dá clareza pastoral, me dá clareza no exercício dos ministérios, me dá clareza para funcionar, Senhor. Eu não tenho que ser o apóstolo para me sentir o maior, porque isso não é um pódio. Em primeiro lugar, apóstolo, segundo profeta, terceiro mestre. Não, Gladys não está falando de um pódio. Fala de funcionamentos adequados, coerentes. Amém? Se tiver alguém aqui que foi consagrado a apóstolo e entende que não é um apóstolo, fala isso para Deus. Deus, eu não sou um apóstolo, eu sou um pastor de igreja. Senhor, eu sou um evangelista. Senhor, eu sou um diácono, eu sou um servo, eu sou um missionário. Eu não tenho que ser nada, mas funcionário, eu preciso funcionar corretamente. Irmãos, quando eu vou em outra nação, quando eu vou em alguns lugares para trazer fundamentos, a unção triplica. Quando eu estou funcionando. Aqui nos domingos à noite eu prego aqui na igreja. Aqui eu sou pastor. Aqui eu estou com os meus irmãos, os irmãos que nos conhecem. Aqui a gente senta na mesa. Nós somos pastores. Mas quando a gente vai num lugar assim trazer fundamento, a unção triplica. É assustador o que acontece. Nós precisamos entender que eu não tenho que ser o que eu não fui chamado para ser. Aleluia. Aleluia. Então vamos pedir para Deus: Senhor, me reposiciona. Me reposiciona no meu chamado, Senhor. De repente você está cuidando de uma igreja e Deus não te chamou para cuidar de uma igreja. Ele te chamou para ser um empresário. Um empresário que vai investir milhões no reino de Deus. Entendeu? E por que não? De repente você foi chamado, porque missionário todos nós somos. Todos estamos debaixo de uma missão. Todos somos missionários. Estamos debaixo de uma missão, ou no local, ou num território. O problema é que nós queremos só converter pessoas, e Deus quer governar territórios através de pessoas convertidas. Então nós precisamos ter essa cabeça, querido. Que palavra? Essa palavra foi muito violenta, muito fundamento. Glória a Deus. E tem que estar docinho mesmo para ensinar isso. Tem que estar docinho. É o que eu mais ouço na internet. Por que vocês se movimentam apostolicamente? Não existe mais apóstolos. Então rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia. Movimentação existe sim, irmãos. Todos nós somos servos de Deus. Todos fomos chamados para servir a mesa. Todos fomos chamados para a missão. Todos somos missionários. Mas os funcionamentos existem sim. Sim, sim. Eles existem. Amém? E eles precisam funcionar corretamente. Porque a unção, ela só funciona na sua identidade. Se você está fora da sua identidade, a unção, ela não funciona corretamente na sua vida. A unção, ela vem para uma movimentação na sua identidade. Nós precisamos entender isso. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós queremos ver um funcionamento correto da tua igreja. Sempre tem os funcionamentos corretos.
Sim, Senhor. No tabernáculo tinha um funcionamento correto. A primeira tribo que saía era Judá. Judá ia na frente. Cada tribo ficava de um lado do tabernáculo, porque havia uma organização, uma ordem divina. Sim, Deus está trazendo ordem. Ordem não tem a ver só com funcionamento para crescimento, mas tem que haver com funcionamento adequado. Sim, Senhor. Oh! Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus, a tua glória. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Sim. Glória ao teu nome. Clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Eu quero declarar: o Senhor está nos reposicionando como igreja brasileira. Está botando cada um no seu lugar. Amém. Está sincronizando a noiva, até que a noiva e o Espírito fazem um dueto. Porque quando o Espírito e a noiva se juntam, eles só cantam uma coisa. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quando o Espírito e a noiva se juntam, eles só dizem uma coisa: vem. É o dueto celestial, céus e terra se juntando. Sim. A cabeça está na eternidade, o corpo está na terra, a igreja. Por isso céus e terra precisam se juntar para governar sobre territórios. Sim, 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 sim. O que nenhum homem Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Há uns anos atrás, eu fui procurado por uma equipe de uma igreja da nossa região. Os membros de uma igreja vieram aqui e disseram: pastor, o nosso pastor vai fazer aniversário no domingo. Eu digo: que bênção. E nós queríamos fazer uma surpresa para ele. A gente queria ungir ele a apóstolo.
tadinho, que vocês não entenderam nada. Você quer fazer uma surpresa para o seu pastor? Quer ungir ele apóstolo? Não. Se eu não ia lá, eu digo: não, querido, nós não nos movemos assim. Isso são encargos, irmãos. Isso não se dá de presente de aniversário para ninguém. Isso não se dá de presente de aniversário para a pessoa se sentir maior. Não. São encargos. Por isso que o Brasil está muitas coisas funcionando fora do lugar. Muitas pessoas que não receberam encargo. Veja bem, depois de você ler Atos capítulo 8, não quero repregar o que o Gladson pregou, porque ele pregou debaixo de muita autoridade e com muita propriedade. Mas em Atos capítulo 8, quando Filipe evangelizou Samaria, até Simão Mágico aceitou Jesus, mas não se converteu. Filipe recuou e mandou chamar Pedro e João, os apóstolos, para trazer fundamento. Quando Simão Mágico viu Pedro e João funcionando, ele disse: quanto é que custa essa unção? Faz muitos anos que tem gente querendo comprar a unção apostólica. Faz muito, isso não começou no Brasil aqui agora. Isso já faz 2000 anos atrás, um mágico já queria comprar a unção apostólica. Porque é uma unção de fundamento. E se o fundamento estiver errado, você pode construir qualquer coisa em cima, que uma hora vai quebrar, uma hora vai cair. Mas se o fundamento estiver correto, irmão, o fogo, como disse o Gladson aqui, o fogo é a unção que nós recebemos, é o barulho, mas o fogo arde continuamente aonde? Onde é que o fogo arde continuamente? No altar. O altar é o fundamento. Sem altar não tem fogo. Não busque fogo sem altar. Quando Pedro e João, então, evangelismo, pastoreio, glória a Deus. Veja bem, não há menosprezo em nenhum ministério, mas tem coisas, irmão, que só a unção apostólica pode determinar. Por isso que se a igreja não se alinhar debaixo de uma unção apostólica, entendendo, não, mas não significa que todos têm que ser ungidos apóstolos. Nós precisamos caminhar apostolicamente, funcionar apostolicamente. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que palavra, essa palavra foi muito forte, Gladys. Muito violenta, muito forte, muito fundamento. Irmão, por isso que eu viajo. Se eu ficar 30 dias aqui, só nesse púlpito aqui eu morro. Porque o povo não aguenta o que eu carrego. Eu estou falando de nações, eu estou falando de territórios. E às vezes a pessoa quer a mão na cabeça dela para Deus dar vitória e ela conseguir comprar um carro. Isso também é necessário, mas os fundamentos são primeiros. Eles vêm primeiros, amém, irmãos? Por isso nós precisamos fundamentar. Trabalhe no seu ministério, trabalhe naquilo que você foi chamado, mas não coloque fundamentos se você não recebeu esse encargo de Deus. Por isso ouça o que a Bíblia está indicando, apontando para esses dias, para uma unção apostólica. Isso não tem a ver comigo, irmão, não tem a ver com Luiz Hermínio, não tem a ver com Mevan. Mevan sim é uma igreja apostólica. Nós trabalhamos apostólico, nós ganhamos gente aqui toda semana para Jesus, mas nem todos ficam aqui. Nós vamos no mundo inteiro pregar o evangelho, mas nem todos caminham conosco, porque nós não estamos agregando pessoas a nós. Esse é o nosso trabalho: apostolar, despertar e fundamentar. Por isso que às vezes a palavra soa como crítica, soa como não concordo com nada, soa como um cara que bate na igreja. Não, porque num tempo onde Jezabel governa, não pode ter um profeta que corre para a caverna. Por isso que o Senhor disse para Elias: chama Eliseu para o teu lugar.
Nós precisamos saber quando eu tenho que recuar para outro avançar no meu lugar, por causa da autoridade que recebeu. Quem destronou Jezabel foi um homem chamado Jeú, que foi consagrado só para isso. Na hora que recebeu a consagração, montou no cavalo e foi para Jezreel. Chegou em Jezreel e disse assim: joga essa mulher daí. Pronto, não teve discussão. É papuf. Não tem toda a paz, querido. Não, joga essa endemoniada daí. Acabou. O apóstolo, ele trabalha assim, com diretivas. Pá! Não fica é um tiro de bazuca só. É um só. Por isso que há esses rompantes, esses romperes. Aí você diz: meu Deus, que palavra. Essa é uma palavra apostólica. Por isso que você ouviu na internet alguma coisa, te pegou aí dentro, você ficou doido e disse: isso está rompendo, irmãos. Está rompendo represas. Isso não tem a ver conosco. Daqui a pouco talvez Deus vai nos tirar de cena. Talvez daqui a pouco Deus diz: aqui agora pronto, vou trazer os pastores agora. Viu? Isso não quer dizer que a gente vai permanecer sempre. Daqui a pouco Deus vai dizer: agora, Luiz, recua os apóstolos. Agora precisa de pastores aqui para cuidar do que foi rompido, para cuidar. Precisa de mestres aqui para ensinar. A gente tem que recuar. Eu preciso recuar de alguns lugares para que os pastores avancem, para que os ensinos avancem. Amém, irmãos? Vamos trabalhar juntos. A gente precisa entender o nosso movimento. Não é porque eu fui na frente que eu vou permanecer na frente sempre. Amém? Paulo foi para a cadeia e de lá escrevia para Tito: Tito, meu verdadeiro filho, por esta razão eu te deixei em Creta, para que tu coloque em ordem o que ainda resta. Paulo preso e doutrinando seus filhos. Timóteo, pastor da maior igreja de Éfeso. Éfeso agora não precisava de um apóstolo, precisava de um pastor para cuidar da igreja. Então nós precisamos saber o tempo de entrar, de permanecer e de recuar. Amém, irmãos? Funcionamento é isso. Teve um tempo aqui nessa igreja que eu pregava de manhã, de tarde e de noite. Na tarde da bênção, na quarta da vitória, na segunda do corredor de milagre, no culto da família, no domingo. Eu perguntei assim, eu pregava só eu que pregava, reunião de criança, reunião de adolescente, reunião de jovem, eu pregava para todo mundo. Mas chegou um tempo que Deus foi agregando pastores, mestres. O Mevan Academy está na mão dos mestres. A igreja está na mão dos pastores. Eu venho aqui domingo, às vezes fico 3, 4 semanas sem aparecer aqui. Aí ainda brinco, chego aqui e digo: cadê vocês, gente? Que saudade, vocês não vêm mais na igreja. Não, fica todo mundo rindo. Mas a igreja não para, por quê? Porque houve um tempo que a gente trouxe uma palavra de fundamento. Amém? E não adianta querer mudar essa palavra, porque ela não muda, ela está debaixo de um fundamento. Não adianta vir com outra movimentação, porque não funciona aqui, por causa dessa movimentação que nós recebemos apostólica. Amém? Às vezes alguém em nosso meio tenta fazer alguma coisa sozinho, não consegue, porque precisa estar debaixo de uma palavra apostólica. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Claro, eu vou falar de novo. Que palavra violenta, muito forte. Põe a mão no seu coração aí. Pai, nos organiza por dentro, nos organiza, nos submetemos à tua vontade, nos submetemos ao ministério que o Senhor tem para essa casa. Desde o início foi assim que começou, Senhor. Nós somos um ministério apostólico. É assim que não adianta, Senhor, outras coisas, não adianta outros ensinos, não adianta de outras formas, não adianta, Senhor. Se não tiver uma palavra, ninguém vai andar sobre as águas, nós vamos afundar. Se não tiver uma palavra, Senhor Deus, não adianta ir pescar sem uma palavra, é pescar para se frustrar. Mas quando o Senhor chega na beira do lago e diz: voltem lá e lancem as vossas redes, eu quero declarar em nome de Jesus, debaixo de uma palavra apostólica: volte à sua cidade e lance as suas redes debaixo de uma palavra. Porque quando você está num ambiente que Deus governa, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Aleluia.